Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Logo após o ataque cirúrgico do governo americano com um drone que ceifou a vida de Qasem Soleimani, a narrativa que permeou entre a grande mídia e entre vários especialistas em geopolítica do Twitter é que o ataque do presidente Donald Trump foi uma ação completamente irresponsável, visto que ele não mediu as consequências da reação violenta que o regime iraniano traria após a morte daquele que é considerado seu herói. No entanto, essa turma ignora por completo que os terroristas treinados e liderados por Soleimani já mataram centenas de inocentes americanos e pretendiam matar muito mais. Os democratas nos Estados Unidos proferem que a ação não passou de uma jogada eleitoral de Trump. Afinal, o Bush se valeu da guerra no Iraque para se reeleger, assim como também a execução do Osama Bin Laden aumentou exponencialmente a popularidade do Obama. E essa é a narrativa que a extrema imprensa brasileira acabou aderindo também. Porém, pensando em termos de estratégia eleitoral, essa ação não traz os benefícios alegados, pois o carro-chefe da campanha de Trump para a reeleição é a economia americana, que, como todo mundo sabe, com o seu governo passou a ir de vento em popa. E o ataque ao terrorista iraniano apenas eleva as tensões para um possível conflito mais amplo, o que inevitavelmente acaba retraindo o mercado, além de já ter ocasionado uma alta automática do preço do petróleo. Ou seja, a ação apenas prejudica a curto prazo o crescimento econômico do país. Se eu fosse o marqueteiro aí da sua campanha, eu aconselharia o presidente a esperar sua vitória nas urnas para só então mexer nesse vespeiro. O fato é que a ação demonstrou que não se trata de uma estratégia eleitoral, mas sim do posicionamento de um chefe de Estado que tem culhões para assumir riscos e fazer o que é necessário em prol da sua nação. E neste caso, em prol do mundo também. Mas enfim, no vídeo de hoje eu quero passar para você tudo que levou o governo americano a tomar essa decisão e também te mostrar quem de fato é esse homem que foi executado. Só que antes, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo e se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que a primeira promoção de 2020 da minha biblioteca se encerra nesta terça, dia 7, às 23 horas e 59 minutos. Então ainda dá tempo de você comprar os livros e montar o seu cronograma de leitura para esse ano. A gente conseguiu aí com os nossos fornecedores reduzir para valer os preços. São mais de 5.000 títulos a preço de custo praticamente. Então, encerrando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Bom, recado dado, então vamos lá. Soleimani era o principal militar do regime iraniano, homem da extrema confiança do Ayatollah Ali Khamenei. Era o comandante de uma força de elite independente das forças armadas do país, o Quds, que tem por missão levar a Revolução Islâmica para fora de suas fronteiras. E por revolução, entenda terror. No Iraque, Soleimani treinou as milícias que combateram os americanos na invasão iniciada em 2003 e foi peça fundamental no comando das ações do Hezbollah na guerra contra Israel em 2006. Recentemente, foi o principal estrategista da investida russo-iraniana na Síria, onde apoiou o ditador Bashar al-Assad nos mais de 500.000 corpos que se espalharam pelo chão decorrentes do conflito civil. Inclusive essa turminha que hoje está criticando o Trump nas redes sociais é a mesma que postava fotos do sofrimento das crianças sírias nesse período. Bom, mas o rastro de terror deixado por Soleimani é muito mais antigo. Começou em 1983, quando explodiu instalações militares dos Estados Unidos e da França, matando 241 americanos e 58 franceses. Quem executou o atentado, na verdade, foi a organização palestina Jihad Islâmica. Porém, esta atuou sob o financiamento e coordenação do Quds, liderado por Soleimani.
Em 1992, o então presidente da Argentina, Carlos Menem, cancelou um contrato de transferência de tecnologia nuclear para os iranianos. Concomitante a isso, Israel comandou um ataque aéreo que matou o secretário-geral do Hezbollah. A ação foi uma resposta ao assassinato de 3 militares israelenses 2 dias antes. Diante disso, o Quds, junto com o Hezbollah, se vingaram atacando a nossa vizinha Argentina. O primeiro alvo foi a Embaixada de Israel em Buenos Aires, onde um carro-bomba explodiu, matando 29 pessoas e ferindo outras 242. E o segundo foi a sede da Associação Mutual Israelita, que matou mais de 85 pessoas e deixou 300 feridos. Mas o que levou os Estados Unidos a orquestrar o bombardeio que matou Soleimani e também Abu Mahdi al-Muhandis, líder da milícia xiita Kataib Hezbollah, que é o braço paramilitar do Irã em território iraquiano, foi uma série de ações que ocorreram semanas antes. A primeira foi o assassinato de um prestador de serviços do Departamento de Defesa americano, o que fez os Estados Unidos revidar, bombardeando o acampamento dos terroristas envolvidos na ação. Depois disso, no último dia de 2019, o Kataib Hezbollah, também sob a coordenação de Soleimani e de Abu Mahdi, cercou a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá e promoveu uma série de depredações. O presidente Donald Trump estabeleceu que uma agressão do regime iraniano contra os americanos seria a linha que os Estados Unidos jamais aceitariam que fosse cruzada. E ao invés de tentar uma negociação de paz irresponsável, irrigando os arquitetos do terror com dinheiro do contribuinte americano, como fez Barack Obama, Trump preferiu apertar o botão e colocar 2 dos maiores inimigos de Israel e do mundo ocidental no colo do capeta. Agora olha como a esquerda, assim como boa parte da imprensa aqui no Brasil, trata essa situação. O assassinato de uma autoridade política de uma nação soberana em pleno território estrangeiro deve ser objeto da mais clara e direta censura por parte da comunidade internacional. O assassinato de uma autoridade política O assassinato de uma autoridade política. Ou seja, Ciro Gomes chama a execução de um terrorista sanguinário de assassinato de uma autoridade política. E exatamente nesta mesma toada de hipocrisia que vemos gays defendendo o respeito à cultura de um país que condena seus pares à morte apenas por estes serem gays. Ou seja, o Irã é o país mais homofóbico e machista do mundo. E é justamente ao lado dele que a esquerda se posiciona. O que é isso senão o maior exemplo de que o discurso politicamente correto não passa de artimanha para atingir seu principal objetivo, que é estar no poder. E se para isso precisarem se aliar a ditadores e terroristas que desprezam as minorias que eles dizem defender, que assim seja. Lembra que comentei do ataque que Soleimani orquestrou contra a Embaixada de Israel e contra a Associação Mutual Israelita na Argentina no início dos anos 90? Pois então, com certeza, esses atentados foram os mais sangrentos da história argentina e talvez até de toda a América Latina. E na época, só descobriram quem estava por trás dos atentados por conta de investigações paralelas feitas pelos Estados Unidos em conjunto com o governo israelense. Pois as investigações argentinas do caso estavam totalmente atravancadas. Talvez porque perceberam que um atentado de tamanha magnitude não poderia ter sido orquestrado sem cúmplices locais. No final de 2014, um promotor de justiça argentino, judeu, Alberto Nisman, anunciou que passou anos reunindo provas suficientes para mostrar que foi a própria presidente Cristina Kirchner que havia liderado a operação de obstrução das investigações sobre os atentados. Em janeiro de 2015, um dia antes de seu depoimento no Congresso, Alberto Nisman apareceu morto em seu apartamento com uma bala na cabeça. Nas suas gavetas encontraram mandados de prisão contra Cristina Kirchner e outros prontos para serem expedidos. As investigações sobre sua morte nunca caminharam. E claro que se depender desse novo governo, permanecerão paradas. Pessoal,
Espero que com esse vídeo vocês não comprem essa narrativa de que o presidente americano é um retardado mental que matou um político de uma nação soberana, como disse o Coroné, e que agora estamos na eminência de uma terceira guerra mundial. Não se esqueçam que já anunciaram o fim do mundo com as guerras do Iraque e do Afeganistão. E o resultado foi que Saddam foi enforcado e Osama fuzilado. E o mundo continua do mesmo jeito. É claro que o presidente americano fez uma ação ousada e o Irã prometeu retaliação à altura. E ninguém sabe de que forma isso pode acontecer, assim como nenhum país está livre do perigo. Basta ver aí o que aconteceu na Argentina nos anos 90. No entanto, os possíveis revides do regime iraniano ainda não trazem os ingredientes necessários para uma nova guerra mundial. O que sabemos é que a inteligência americana está em alerta total, assim como o exército mais preparado do planeta está pronto para lidar com qualquer ataque. Enfim, Trump fez o que deveria ser feito. Por sinal, o Homem Laranja deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Conseguiu um acordo diplomático histórico com a Coreia do Norte, praticamente extinguiu o ISIS e agora, ao eliminar Soleimani do mapa, arrefeceu ainda mais a dinâmica do terror no mundo. Pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação. Me fala de que lado você está nessa história. E antes de encerrar o vídeo, eu queria indicar alguns livros da promoção. A minha biblioteca está lançando com exclusividade o último livro da Ayn Rand. Esse aqui, ó, O Retorno do Primitivo, que nesta promoção está saindo com 35% de desconto. Queria também indicar o essencial A Vida Intelectual do Serge Langs, que nesta promoção está saindo apenas R$ 23. Tem também O que Há de Errado com o Mundo, do Chesterton, que você vai pagar só R$ 30. E um dos melhores livros que eu li em 2019, A Virtude do Nacionalismo, que a gente conseguiu deixar com 42% de desconto. A promoção encerra nesta terça, dia 7 de janeiro, às 23h59. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar os links com essas indicações aqui nos comentários. Estará no primeiro comentário. E por hoje é isso aí. Lembrando que se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Valeu!